Muito se fala sobre os estreantes nessa temporada de Fórmula 1. Oscar Piastri, que já pegou pódio e até uma vitória no corrida sprint. Logan Sargent, que depois do início decepcionante, marcou seu primeiro ponto. E tem um também que eu acho que você vai lembrar, que é o Nick De Vries, que foi demitido depois de 10 corridas pela AlphaTauri. Vi muitas pessoas pedindo tempo para os estreantes, mas acredito que os estreantes, ainda mais nos últimos anos, foram submetidos a um padrão muito mais alto por causa de alguns outros pilotos. Max Verstappen, Charles Leclerc, George Russell e Lando Norris mudaram o padrão que a maioria das equipes agora espera de seus estreantes. Dos 4 pilotos, os 2 que realmente se destacam para mim são Verstappen e Russell. Max, quando entrou na Fórmula 1 em 2015 com apenas 17 anos, ainda vou colocar ele junto aqui com os outros pilotos, porque todos fazem parte da mesma geração, mesmo que quando os outros estrearam, Max já fosse quase um veterano. Russell também se destaca, mas por uma razão muito diferente. Quando entrou na Fórmula 1, ele tinha de longe o pior carro do grid, com o carro da Williams de 2019 sendo um carro muito fraco. Isso significou que o Russell nunca teve realmente um carro bom para mostrar seu potencial, mas impressionou as pessoas certas, na Williams e na Mercedes sendo colocado no grupo de futuras superestrelas. A forma como esses pilotos começaram bem e se tornaram rapidamente parte fundamental do futuro de suas equipes é impressionante ver como eles eram bons desde o início. Russell, mais uma vez, é a exceção porque demorou um pouco mais. Quanto aos outros 3, em 2 anos após suas estreias, Marx e Charles já eram pilotos vencedores de corridas com a Red Bull e a Ferrari. E após Carlos Sainz anunciar que deixaria a McLaren em 2020, Lando também se tornou o piloto número 1. Frequentemente cito que o Zac Brown disse, quando mencionou que cada equipe, especialmente na Fórmula 1 moderna, procura o que ele chamou de piloto A, que não apenas entrega na pista, mas um piloto que a equipe pode construir um futuro em volta dele. Um piloto que representa a essência de sua equipe e que também, do ponto de vista comercial, pode cultivar uma audiência por meio de sua personalidade e mídias sociais para elevar o nível social e comercial da equipe. Mas é claro que tudo isso começa com o que eles fazem na pista, e cada um desses pilotos, em apenas alguns anos após suas estreias, superou colegas mais velhos e experientes, o que os forçou a sair da equipe e naturalmente os levou para o papel de líder da equipe. E agora, um piloto que ainda não falei e também estreou por volta dessa época foi Alex Albon. Não é necessariamente porque não acho que ele teve uma boa temporada de estreia, mas porque seu ano foi uma montanha-russa total. Alex levou um pouco mais de tempo para provar seu talento e encontrar seu lugar na Fórmula 1. Houve, obviamente, a temporada decepcionante de 2020 na Red Bull, seguida por um ano sabático. E acho que somente agora, na Williams, ele fez o que os outros pilotos fizeram logo no início de suas carreiras, tornando-se o piloto dispensável para sua equipe e o piloto que a sua equipe espera construir um futuro em volta dele. Acho que também vale a pena mencionar como as carreiras de base desses pilotos elevaram expectativas não apenas para os estreantes, mas também para os jovens que vêm chegando das categorias inferiores, com exceção de Max, que só fez a Fórmula 3 antes de chegar à Fórmula 1. Leclerc e Russell, em particular, tiveram sessões meteóricas, conquistando títulos consecutivos na Fórmula 3 e na Fórmula 2, em anos seguidos antes de chegar à Fórmula 1. Mesmo Lando foi um vencedor na categoria de base, conquistando o título europeu de Fórmula 3 em 2017 e terminando em segundo lugar em sua temporada de estreia, atrás apenas de George Russell no campeonato de F2 de 2018. É realmente incrível que em tão pouco tempo tivemos Leclerc, Russell e agora Piastri ganhando em anos consecutivos a Fórmula 3 e a Fórmula 2. Normalmente eu diria que isso não é um padrão, mas dado quão frequentemente isso tem ocorrido, é mais um sinal do quão especiais são esses pilotos. E é meio louco pensar que isso potencialmente é uma expectativa para os pilotos mais jovens. É uma conquista incrível vencer títulos consecutivos em uma forma, mas se você quer ser o próximo Leclerc, o próximo Russell, essa agora é a regra. As equipes agora não estão apenas em busca de campeões da Fórmula 2. Para serem realmente considerados, acho que mais do que nunca, agora estão em busca de grandes pilotos que subam rapidamente nas categorias de base ou que conquistem títulos consecutivos de Fórmula 3 e Fórmula 2. Todos esses fatores de que eu falei, o sucesso nas categorias de base, a forma como começaram bem e o valor comercial que trouxeram por meio de suas personalidades, à medida que o esporte aumentava rapidamente em popularidade, são a razão pela qual acredito que essa geração de estreantes elevou o padrão do que se espera. O efeito disso é que as equipes nos dias de hoje não estão dispostas a dar aos estreantes tanto tempo para desenvolver antes de esperarem um nível decente de desempenho. Pode chamar isso de expectativas injustas, mas acredito que isso é resultado das expectativas mais elevadas, porque as equipes agora, mais do que nunca, querem encontrar o próximo Leclerc ou o próximo Russell. E se não acham que um piloto está no nível de habilidade para a Fórmula 1, acho muito difícil eles darem aos pilotos menos habilidosos o tempo que precisam para se desenvolver. Não vou falar nesse vídeo dos pilotos que eram estreantes, mas eram pagantes, porque os pilotos pagantes sempre estiveram na Fórmula 1.
mas acredito que com a introdução do teto orçamentário, estamos vendo uma pequena mudança em direção aos pilotos cujo maior ativo para a equipe é a habilidade e não o dinheiro que trazem. Nos últimos 2 anos, acredito que Mick Schumacher e agora Logan Sargent talvez tenham sido as maiores vítimas desse padrão mais elevado. No ano passado, quando Hülkenberg foi anunciado como substituto de Mick, houve muitas críticas a essa decisão. A Haas deixou claro que a razão para a troca foi trazer mais experiência para a equipe, e acredito que sua decisão de dispensar um segundo ano de desenvolvimento para o Mick foi mais do que justificada. Agora com o Sargent, muitas pessoas têm criticado porque ele não está recebendo mais tempo, mais apoio, e porque as pessoas já estão falando sobre sua possível substituição, mesmo que ele esteja mostrando progresso. Ele não parece ser um piloto do nível de Leclerc, Russell ou Piastri. E mesmo que não seja justa a comparação, aos olhos das equipes, esse é o nível de piloto que elas desejam. Por outro lado, isso não significa que os pilotos não possam se desenvolver em pilotos de alta qualidade. Yuki Tsunoda é de longe o melhor exemplo recente, porque a temporada de estreia de Yuki em 2021, vamos ser honestos, foi um desastre total. Ele foi dominado por Gasly em todos os sentidos. Era um pouco propenso a acidentes e mental e fisicamente não estava pronto para a Fórmula 1. Ele teve muita sorte de ter sido mantido, e a única razão pela qual acredito que ele foi mantido foi porque a Red Bull não tinha realmente outras alternativas. Desde então, ele se tornou um piloto sólido ali no meio do grid, e na verdade só tem tido azar em 2023. Acredito que Yuki teve sorte. Se ele tivesse pilotado por uma Haas, uma Alfa Romeo ou mesmo uma Williams, acho que não o veríamos além de 2021. É por isso que para mim esse argumento é tão interessante e também tô curioso para saber o que vocês pensam. Comenta aqui embaixo o que vocês acham do Tsunoda. Em termos de ser justo ou não que as equipes, mais do que nunca, tenham expectativas mais altas em relação aos jovens pilotos, na verdade não é trabalho das equipes dar oportunidades aos pilotos, e depois persistir com eles se precisarem de resultado no momento. Pode dizer que é injusto medir todos os jovens por um mesmo padrão que foi estabelecido na geração anterior, mas essa é a Fórmula 1. Esse é o mais alto nível do esporte, e para cada equipe que tem a opção de vencer corridas e campeonatos, se quiser vencer Max e a Red Bull, você não precisa apenas do carro, precisa encontrar seu próprio Max Verstappen. Bem, é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o gostei e nos vemos no próximo.